Vamos abrir então o noticiário, gente, detalhando exatamente essa questão que eu trouxe no meu texto inicial. O fato de Donald Trump não reconhecer Joe Biden como vencedor da eleição. A reportagem é da Larissa Coelho. Mesmo com o anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos, Donald Trump se recusou a reconhecer a derrota. Minutos depois de a imprensa americana apontar Biden como vencedor, Trump publicou uma nota em seu site. No comunicado, ele garante que a eleição está longe de terminar e afirma, sem apresentar provas, que houve a inclusão de votos ilegais. Na mesma publicação, o atual presidente voltou a destacar as ações que tomou com o objetivo de judicializar o processo eleitoral. Ainda no sábado, o advogado de Trump e ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, fez um discurso na Filadélfia. Na ocasião, ele voltou a afirmar que houve fraude nas eleições e que medidas serão apresentadas na justiça nesta semana. Ele ainda chegou a dizer que os tribunais deveriam descartar os resultados da Pensilvânia. Neste domingo, Trump criticou a mídia por anunciar o resultado das eleições americanas e voltou a negar a vitória de Joe Biden. Antes mesmo da eleição, o Partido Republicano já havia aberto centenas de processos em todo o país. Depois do fechamento das urnas na última terça-feira, a campanha de Trump iniciou mais de 10 ações. Na Justiça, um dos processos movidos pelos republicanos chegou na Suprema Corte. A ação questiona a validade dos votos da Pensilvânia que chegaram pelo correio depois da data oficial da eleição. Como o processo ainda está pendente, os votos não foram incluídos em nenhuma contagem oficial. Isso significa que eles não contribuíram para a vitória de Joe Biden no estado. Nos Estados Unidos, não existe um órgão oficial que divulgue em tempo real os resultados das urnas, como acontece no Brasil. Especialistas contratados pela imprensa analisam os dados fornecidos pelos condados, que são posteriormente divulgados ao público. A oficialização do vencedor só acontece após a reunião do colégio eleitoral. Ainda assim, esse processo chamado de certificação é uma etapa meramente burocrática. É o que explica o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Até então, como é que se levava as coisas nos Estados Unidos? Uma série de códigos não escritos e que legitimavam este presidente. Um desses códigos não escritos é o discurso da concessão. Ou seja, o derrotado, o candidato derrotado, concede a derrota ao candidato vitorioso. E ao fazer esse gesto, ele está legitimando o candidato vitorioso, está pacificando o país. Caso o Partido Republicano prossiga com os pedidos de recontagem, terá que bancar até 3 milhões de dólares, de acordo com a estimativa do New York Times. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, os processos têm objetivo político para estimular o eleitorado de Trump. Inclusive pensando em termos do legado do trumpismo. Isso é importante. Talvez se o presidente, quando ele toma essas decisões, dizer vou à justiça ou ir à justiça, tem um sentido de mandar uma mensagem. Não se sinta derrotado. Nós vamos até a última instância. Continuamos fortes, continuamos juntos. Nos últimos dias foram negados diversos pedidos de suspensão das contagens feitos pela campanha de Donald Trump. Pelo menos 3 deles foram rejeitados pela Justiça. Trump promete, ainda nesta semana, prosseguir com as solicitações de recontagem dos votos. Zé Maria Trindade, é justamente por isso que o Bolsonaro não se pronunciou, correto? Afobação, essa é a palavra do presidente Jair Bolsonaro para dizer que não se deve sair logo cumprimentando o presidente eleito Joe Biden. Olha só, a situação é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro é muito centralizador em algumas situações, em algumas posições. Na política externa, todos se calam. Uma vez, quando entrevistei o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, eu disse a um colega meu que é diplomata, falei, olha, entrevistei o seu chefe lá. Aí ele falou, você falou com o deputado Eduardo Bolsonaro? Aí eu disse, não, com o ministro das Relações Exteriores. Mas esta é mais ou menos a situação e o clima por aqui. O presidente Jair Bolsonaro vai dar um tempo, esperar o resultado oficial, mas internamente o governo já está trabalhando, conhecendo, tem que conhecer a nova equipe
do governo norte-americano a partir de janeiro, né? E, a partir daí, definir programas, objetivos e temas a serem discutidos. O Ministério das Relações Exteriores ainda não tem exatamente o tamanho e como será a nova equipe que vai governar os Estados Unidos. Devo dizer que o presidente Jair Bolsonaro não é o único até agora que não fez os cumprimentos ao presidente considerado eleito nos Estados Unidos. O México também, a Rússia e vários outros chefes de Estado e de governo que não fizeram os cumprimentos. Fernando Henrique demorou e muito a cumprimentar George Bush, eleito e sem muita... não era tanta polêmica como agora nesta eleição. E ele, além disso, atacou, dizer que Bush não conhecia a América Latina. Então, não é um fato isolado dos presidentes brasileiros agirem com muita cautela sobre esta reaproximação ou aproximação, no caso do presidente Jair Bolsonaro. É evidente que ele externou a sua posição pessoal, não em nome do país, mas a sua preferência e as suas relações pessoais com o presidente Donald Trump. Mas isso não inviabiliza as relações. A pauta ambiental será o principal ponto discutido, Paulo. E aí as autoridades já definem ali como alguns pressupostos básicos de início de conversação, mas o presidente nem quer ouvir falar em ingerência ou falta de atitude do governo com relação à Amazônia, Pantanal e ao meio ambiente. Não é nada inusual essa demora de dar os cumprimentos, porque ainda não existe o resultado oficial, o Donald Trump ainda não reconheceu, então esta é a situação. Mas já está em curso um trabalho para início de conversa com o grupo. A avaliação aqui, Paulo, é que senador, ele sempre lidou com as relações internacionais, já veio ao Brasil diversas vezes, né? Então, o novo presidente norte-americano terá facilidades aí nesse diálogo com o Brasil. Muito bem. Joel, qual deveria ser a postura do Trump e do Bolsonaro? Bom, a do Trump deveria ser a postura que a gente sabe que ele não terá e já não está tendo. Já tinha anunciado antes das eleições, ele já dizia, né? Se ele não vencer, ele vai começar a acusar de fraude. É o que ele tem feito agora, sem prova nenhuma. Acusações totalmente vazias, que tentam minar a credibilidade da própria democracia que ele governa, e que infelizmente vão arrastar a eleição desnecessariamente. Se ele estivesse pedindo apenas recontagem ali, porque realmente alguns estados foram muito próximos, é perfeitamente legítimo pedir uma recontagem. Poderia estar fazendo isso, mas não. Ele partiu para a acusação com base, muitas vezes, em provas falsas ou na total ausência de provas. Eu não duvido nada, Paulo, que o Trump ainda vai dificultar, sabotar a transição do poder. E lembrando que ele fica mais 60 dias aí, né, até dia 20 de janeiro. Então vai ter tempo aí para ele melar, para ele fazer muita confusão até sair da Casa Branca. O que ele deveria fazer é se comportar como um presidente verdadeiramente democrata, republicano, como, por exemplo, o presidente George Bush pai. O Bush pai, ele tinha sido vice do Ronald Reagan, né? Depois ele venceu, virou presidente dos Estados Unidos, e ele, assim como o Trump, não conseguiu se reeleger. O que é raro, né? Em geral, o presidente consegue, então ele sai um pouco com uma pecha ali de perdedor. Mas mesmo assim, ele manteve uma postura exemplar. Ele, inclusive, escreveu uma carta para o Bill Clinton, dando conselhos aí sobre a presidência, parabenizando e todo o resto. Duvido que a gente vai ver algo assim do Trump. Quanto ao Bolsonaro, está na hora dele repensar o que foi o desastre da nossa política externa nesses anos. Nesses anos Bolsonaro, em que a gente se alinhou completamente ao Trump, botou todos os ovos na cesta do Trump, que o nosso chanceler chamava de o único que pode salvar o Ocidente, aquele desastre todo. E agora ele perdeu, gente. Agora perdeu e o Bolsonaro não sabe o que fazer. Pode esperar uns dias a mais ou a menos para reconhecer, isso é imaterial, isso não vai afetar tanto assim. Lembrando que outros líderes reconheceram, hein? O primeiro-ministro de Israel, o Viktor Orbán da Hungria, o da Índia. Então os líderes do mundo nacionalistas de direita, a maioria já reconheceu, a gente está meio sozinho nesse barco aí. Mas enfim, demorar uns dias a mais ou menos não vai importar. O que importa é saber o que a gente vai fazer a partir de agora. Será que não é hora da gente repensar a sério as nossas relações internacionais, que estavam todas dependentes da pessoa do Trump, e o nosso comportamento no que diz respeito ao meio ambiente, que já estava pegando muito mal com a Europa, e com empresas internacionais, e agora também com o governo americano? Eu acho que mais do que nunca as mudanças que já eram necessárias antes, mas agora se tornam ainda mais urgentes. Eu espero
que as melhores alas do governo Bolsonaro consigam aconselhar o presidente a tomar essas mudanças, que vão ser muito importantes para a gente. Adriles. Olha, vai haver judicialização da eleição, tudo indica que a eleição caminha para o Biden, mas tudo indica que você não tem que reconhecer o que ainda não está absolutamente e objetivamente colocado na mesa, que é a eleição do Joe Biden. Tudo bem, tudo indica que ele ganhará as eleições, tudo indica que a tradição americana da própria mídia anunciar o vencedor de 2 séculos poderia ser respeitada, poderia, se a mídia não se tivesse tornado um braço eleitoral, um cabo eleitoral vigente, ostensivo da candidatura do Joe Biden. Isso anula qualquer tipo de possibilidade de aferição real dessa diplomacia histórica americana, dessas instituições subliminares, né, do presidente aceitar a sua derrota, porque há uma conflagração muito séria em relação ao Partido Democrata, que é encampado midiaticamente, e ao Partido Republicano, que é encampado pelo Joe Biden. Há denúncias de fraude, há denúncias sérias de fraude. Tudo bem, não há prova substancial, mas provavelmente não vai haver prova substancial porque a mídia não vai investigar a fundo de forma alguma. Há 100 mil eleitores que pipocam no estado, dando total voto a Biden. Há votos de pessoas que saem de um estado a outro e que podem causar 2 votos. Há votos de 21 mil mortos no estado de Wisconsin. Ou seja, há uma série de denúncias que são realmente vagas e que ninguém, ao que tudo indica, vai denunciar a fundo, porque existe a falta de uma mídia. E o que está causando também esse esgarçamento no tecido social democrático americano é exatamente a impossibilidade de você confiar numa mídia completamente partidária. Quando você tem uma mídia partidária, você prejudica exatamente o elemento do diálogo que leva à busca da verdade nessa democracia. E aí você não tem mais isso. Então você tem um partido republicano conflagrado, um presidente conflagrado contra um candidato que, pelo menos de maneira pro forma, que é o Joe Biden, está eleito. E é isso, né? O Trump foi derrotado exatamente pela mídia, que encampou um discurso histérico de perseguição a minorias, coisa que ele não fez. Ele nunca perseguiu gays, nem mulheres, nem negros, ou seja, ele deu uma política de pleno emprego para essas pessoas. O que aconteceu foi que, graças à pandemia, como Jane Fonda, a ultra-esquerdista, disse que foi esse presente dos céus, desarranjou todas as coisas, desarranjou a economia, e aí o Partido Democrata, em conluio com a mídia, deu um jeito de empurrar a responsabilidade para o Donald Trump. Entendeu? O Biden agora diz que vai fazer um exército tarefa para combater a pandemia. Isso é tudo totalmente vago. Isso não vai acontecer nada. A vacina vai chegar e aí ele vai colher os louros da vitória. Agora, quanto ao Bolsonaro, ele tem toda a razão de ter cautela, entendeu? A mídia, mais uma vez, na época da eleição do Bush, ela disse que ela ficou na eleição, por exemplo, de 2016, ela encampou o discurso de que o Trump tinha sido eleito por fake news, por apoio de hackers russos. E agora ela acha que o Trump é totalmente populista. A mídia encampou a recontagem de votos que durou mais de um mês entre Al Gore e George Bush filho. E agora fica com esse negócio. Ou seja, enquanto não houver essa cisão, dessa disputa ferrenha entre uma mídia partidária e o Partido Republicano, que é encampado pelo Donald Trump, a gente vai ficar nesse tecido esgarçado americano, provocado, mais uma vez, em grande medida, por uma mídia partidarizada que ameaça. Essa sim é uma ameaça real à democracia. Agora, Adriles, vamos lembrar... Joel, daqui a pouquinho eu volto, prometo que a gente volta nesse assunto da eleição americana, a gente vai ter bastante tempo para discutir, eu só preciso girar o assunto.